Olá, pessoal. Nós estamos aqui no Quinta com Bianchini, na nossa quarta temporada, falando sobre economia e planejamento financeiro. Nesse episódio de hoje, que é o nosso terceiro episódio, nós vamos falar sobre finanças nas organizações. Mas antes da gente começar, eu gostaria que você fosse lá no nosso canal, desse o seu like. Como eu disse para vocês, a participação ela é muito importante. E olha, o assunto ele está muito concentrando com as coisas que estão acontecendo lá em Brasília, né? Nós temos hoje a votação, tivemos lá a votação da PEC dos precatórios, que foi aprovada em segundo turno e que vai agora para o Senado, né? Foi aprovada no segundo turno na Câmara. Nós tivemos discussão sobre teto dos gastos, ou seja, o governo tendo que romper um limite de gastos que foi estabelecido do ponto de vista jurídico, né? Para que o governo mantivesse as suas finanças, né, estabilizadas, ou seja, o governo não vem fazendo o dever de casa e agora tem que arrumar recursos, né, para poder honrar os seus compromissos, e por falar em honrar compromisso, já nem vai honrar o compromisso, porque a questão da PEC dos precatórios, né, porque precatório é uma dívida reconhecida pela Justiça, né, que já transitou em julgado, ou seja, já há um reconhecimento da Justiça que o governo deve e ele tem que pagar, e o governo quer protelar esse pagamento, ou seja, quer alongar no tempo o pagamento dessa sua dívida, né? Então, isso causa uma instabilidade muito grande, né? Uma instabilidade nas pessoas que querem, às vezes, investir no país e acham que o país não tem uma questão, uma segurança jurídica, né? Para as coisas, ou seja, o judiciário vai lá, define aquilo que tem que ser pago, transitou em julgado, né? Percorreu todas as instâncias e, na hora de pagar, o governo simplesmente fala que não tem dinheiro para pagar e quer protelar esse prazo, alongar esse prazo no tempo. Então, vamos começar e vamos falar, então, sobre finanças nas organizações. Então, vamos falar sobre Estado, economia e finanças. E muita gente, ele fica perguntando qual que é a diferença entre Estado e governo. Então, o Estado, gente, ele é um conjunto de instituições políticas dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, que representam, organizam e atendem ao povo, né? Então, cabe a ele, ao Estado, né? Cabe ao Estado elaborar, aplicar e fiscalizar políticas que correspondam ao bem-estar e integração nacionais, sendo o servidor público o defensor do cumprimento eficiente dessas funções, como educação, saúde, segurança. Governo, por sua vez, é uma das instituições que compõem o Estado. O seu dever é administrá-lo por meio da formulação e implementação de medidas que levem em conta a dinâmica econômica do país, protocolos internacionais, etc. Então, nós temos agora o governo federal, né, que tem lá o timoneiro maior, hoje é o presidente Bolsonaro. Então, esse é o governo federal, que tem o seu timoneiro. Os governos, né, eles passam, o Estado não, o Estado permanece. Estado e economia. Estado e economia estão intimamente ligados. Há uma interseção entre os seus objetivos e os meios para alcançá-los. Então, sem uma eficiente alocação dos recursos econômicos, o Estado ele não pode promover aos seus cidadãos o estado do bem-estar social, que é aquela situação em que o Estado consegue prover as necessidades dos seus administrados. A economia, por sua vez, ela se forma de um conjunto de relações no âmbito da sociedade. Economia e finanças públicas no governo federal. O Ministério da Economia é o principal órgão do governo federal relacionado ao planejamento econômico do país. E ele é responsável pela gestão, pelo planejamento e execução da política fiscal do país. As principais áreas de atuação do Ministério da Economia estão relacionadas à fiscalização financeira, tributária, da dívida pública, está relacionada à moeda, ao crédito, às instituições financeiras, à contabilidade do governo, às negociações econômicas internacionais e ao comércio exterior, às questões previdenciárias. Então, tudo isso está afeto ali ao Ministério da Economia. E ele é integrado por diversos órgãos, autarquias e entidades. São eles: o Banco Central,
que é um órgão independente, ou seja, recentemente o Banco Central ganhou autonomia, né? Mas, diferentemente dos demais, mas ele deve trabalhar de forma conjunta com o Ministério da Economia para alinhar a política monetária à política fiscal do país. O Conselho Monetário Nacional, ele é o principal órgão do sistema financeiro nacional. A gente sempre vai falar, o Conselho Monetário Nacional vai se reunir, vai definir a nova taxa de juros do país, que é a taxa Selic. Então, ele acompanha, né, pelos índices de inflação, IPCA, se a inflação está subindo muito, e está subindo, já passou da casa dos 2 dígitos nos 12 meses, e aí, então, ele tem que ajustar a taxa de juros, né, do governo para tentar controlar essa inflação. Nós temos a inflação. Nós temos a Comissão de Valores Mobiliários, que fiscaliza, normatiza e desenvolve o mercado de valores mobiliários. Quando você quer comprar uma ação na Bolsa, vender, né, uma empresa que quer abrir ações na Bolsa, negociar suas ações na Bolsa, tudo isso é regulamentado pela CVM. Nós temos a Secretaria do Tesouro Nacional, que é responsável pelas finanças do Brasil. Temos a Casa da Moeda, que ela é responsável pela emissão do papel moeda para a circulação em território nacional. E temos a Secretaria da Fazenda, a Secretaria do Planejamento, a Secretaria do Comércio Exterior, entre outras, né, que são as entidades que compõem aí o Ministério da Economia. Políticas fiscais. As políticas fiscais, elas são um conjunto de medidas designadas para o controle das contas públicas, o que engloba o planejamento financeiro e orçamentário do Estado. Portanto, esse ramo da política econômica, ele define o direcionamento do orçamento do governo e seus componentes, como gasto público, impostos, entre várias outras variáveis de controle. O grande objetivo da política fiscal, gente, é garantir a estabilidade econômica, suavizando as oscilações inerentes aí aos ciclos econômicos e direcionando a economia a um caminho de crescimento consistente. Portanto, os principais objetivos da política fiscal são estimular o crescimento econômico. Então, nós temos que estimular o crescimento do Brasil, trazer investimentos para cá, né, nos tornar um país competitivo, para que as pessoas possam vir aqui investir no nosso país, e com isso, né, quando a gente estimula o crescimento econômico, traz mais empresas, traz mais investimentos, nós vamos reduzir o desemprego ao máximo possível, para garantir a eficiência econômica. Ou seja, quando a gente estimula o crescimento econômico, a gente reduz o desemprego. E uma outra finalidade da política fiscal é estabilizar o nível de preços no país através de um grande controle e planejamento relacionado à inflação. Então, o governo tem que acompanhar os índices de preços, né, que mostram se a inflação está subindo ou não, né, e ela está subindo, eu acabei de falar. Então, aí há a necessidade de você mexer numa política de juros para você controlar essa inflação. Tá ok? Então, esses são objetivos aí da política fiscal. Finanças públicas e finanças privadas. Finanças públicas se refere ao ramo das finanças que estuda as transações financeiras do governo, incluindo gastos, empréstimos, déficits, tributação do governo. Por outro lado, por finanças privadas, entendemos o estudo e análise da receita, despesa e dívida de indivíduos, de empresas e de famílias. As finanças públicas, elas compreendem a captação, a gestão e a execução de recursos pelo Estado para financiamento das suas atividades. Quais atividades? Atividade lá na área da educação, na área da segurança, né? Tudo de pesquisa científica, ou seja, tudo aquilo que corresponde a uma necessidade do cidadão que tem que ser, de uma certa forma, provido pelo Estado. Então, essa captação de recursos, ela é feita principalmente por meio da tributação, ou seja, ela visa subtrair coercitivamente uma parcela dos recursos da sociedade. Aí nós pagamos imposto de renda, imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, há o imposto sobre produtos industrializados, ou seja, são esses tributos que nós pagamos para financiar essas atividades que o Estado provê ao seu cidadão, a atividade dele de provimento de serviços, né, de atendimento ao cidadão. E essa atividade financeira,
ela é desempenhada pela obtenção de receitas, pela administração do produto arrecadado e ainda pela realização de dispêndios e despesas, não é? Já a finança das organizações privadas, a gente tem que entender que as empresas privadas elas também precisam de um controle de suas finanças. No entanto, o objetivo, né, das empresas, das organizações privadas, ele é diferente do governo. O governo capta recursos para poder exercer suas atividades, prover os cidadãos de suas necessidades. Já as empresas, não. Elas visam uma rentabilidade econômica. Elas visam oferir lucro. Então, uma empresa precisa de um sistema financeiro que contemple uma série de premissas. Uma delas é conhecer as variáveis econômicas que afetam a atividade empresarial, como o tipo de câmbio, a taxa de inflação, a taxa de juros. Os valores, né, esses valores que nós citamos, desses índices que nós colocamos aqui agora, taxa de juros, taxa de inflação, eles influenciam diretamente a capacidade de financiamento de uma empresa. Porque se ela tem, para expandir os seus negócios, que buscar um financiamento, por exemplo, junto ao BNDES, dando um exemplo desse aqui, ela precisa saber da taxa de juros, né? Porque isso é um fator determinante. Vai captar aqui no mercado nacional ou vai captar isso no mercado internacional? Aonde está melhor? Onde vai ser mais barato para ela? Então, os empréstimos também devem ser destinados para aumentar a capacidade de produção e venda. E ela tem que ter, gente, o Brasil é um país que tem uma legislação tributária, né, muito complicada, muito difícil. Então, ela tem que ter um registro contábil, esse registro contábil dela deve ser feito por um profissional, por pessoas que realmente entendam dessa questão financeira, tributária e contábil. Então, e o mais essencial, né, para essas organizações privadas é saber qual que é a margem de lucro. Né, quanto que eu ganho com o meu negócio. Então, nós encerramos, né, esse nosso episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. Né, a gente está acompanhando, vendo as coisas acontecerem lá em Brasília, muitas coisas relacionadas com o que a gente está falando aqui. E antes de terminar, eu gostaria que você fosse lá no nosso canal, desse o seu like, né, porque eu já disse para vocês que isso é importante. Peguem esse vídeo, mande para os seus amigos, né, para os seus conhecidos, coloque lá nos seus grupos lá de interação, para que as pessoas possam conhecer e saber um pouco mais das coisas que nós estamos falando aqui. No nosso próximo episódio, nós vamos falar sobre tecnologias da informação e sociedade. Só para dar um exemplo para vocês, nós fizemos recentemente, agora o nosso país fez, o leilão do 5G, né, que é a nova tecnologia aí que vai, vamos dizer assim, balizar todo o nosso sistema de comunicação. Os senhores terem uma ideia, né? Tem um jogo do Mineirão hoje, né? Tem um jogo lá do Galo com o Corinthians. Na saída lá, por exemplo, às vezes pode acontecer de alguém tentar fazer uma ligação e não conseguir, porque tem muita gente naquele mesmo espaço ali tentando fazer uma ligação telefônica. Porque a tecnologia 4G, que ainda não está presente em todo o país, olha só, nós não implantamos a tecnologia 4G em todo o país e já estamos, né, prontos aí para instalar a tecnologia 5G, com o novo leilão que foi feito ainda na semana passada. Então, olha só, se nós tivéssemos implantado a tecnologia 5G, você tem uma ideia de diferença, rapidinho aqui, a tecnologia 4G permite você conectar até 60 mil aparelhos por quilômetro quadrado. Na 5G, pode ser mais de 1 milhão de aparelhos conectados. Só para você ter uma ideia. Né? Mas nós vamos falar especificamente sobre isso, sobre outras coisas que envolvem tecnologia da informação, no nosso próximo episódio, nossa próxima temporada. Então, eu gostaria de agradecer a participação de todos e fiquem todos aí com um abraço do Bianchini.